Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio e eu estou bastante animado com o episódio de hoje, que foi pensado especialmente para o mês de outubro, o mês das crianças. Vamos falar sobre a educação financeira para crianças e jovens. Escolhemos esse tema porque acreditamos que aprender a lidar com o dinheiro desde cedo pode trazer impactos positivos ao longo de toda a vida, inclusive na aposentadoria. E para essa conversa, convidamos Jansen Ramos, professor de matemática formado pela UF, que há 4 anos leciona a disciplina de educação financeira para alunos da rede Pense de ensino para turmas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Jansen, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Marco, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte aí desse podcast, falar um pouco, sobre a educação financeira para a galera. Eu acho que a gente pode falar sobre a importância da educação financeira desde a infância. Nossa relação e primeiras experiências com dinheiro, seja numa mesada ou iniciando a vida profissional como jovem aprendiz ou estagiário, depende desse conhecimento. Na sua opinião, Jansen, como esse tema pode impactar durante essa primeira fase de gestão financeira pessoal e de que forma você vê a introdução desse conceito dentro da sala de aula? Fala, Marco. Eu acho essencial, cara, essa relação. Eu acho que quanto antes a gente mostra para eles esse contato, ele é fundamental para a gente poder ter uma relação saudável com o dinheiro, Seja desde criança até, tanto que eu enquanto jovem, acho que o primeiro contato que eu tive com dinheiro exatamente era com um troco, Às vezes a gente ia até a rua comprar alguma coisa, sobrava um troco e aí, às vezes, o nosso responsável ali entregava para a gente esse troco e a gente acabava, assim, gastando logo ele sem ter noção, Tem uma moedinha aqui, isso já te dava um certo contato, Depois eu tô dizendo também até uma experiência minha, Então, cofrinho, Então, depois meu pai começa a me incentivar um pouco essa questão de cofrinho, Mas confesso que o estudo em si de financeira não era muito claro. Eu tinha um contato com o dinheiro, mas eu não tinha essa relação saudável, Então, normalmente a criança, enquanto a gente trabalha com ela entende que se ela tem, ela pode gastar aquilo tudo, Então, você mostrar para ela formas diferentes, visando até futuro, Mostrar para eles que, se você começar a plantar agora, mais para frente, você está podendo aí ter uma qualidade de vida, às vezes até uma ascensão social, Pensando assim, acho interessantíssimo a gente abordar isso com eles e eu, particularmente, eu gosto muito, Sou suspeito. Bacana, Jansen. Acho que todo mundo se depara com isso, seja na infância, Nem todo mundo tem o privilégio de receber uma mesada, fixa ali. Acho que isso é exclusivo para poucas pessoas da sociedade brasileira, Que a gente tem uma desigualdade social tão grande. Eu acho que o teu trabalho vai muito em função disso, Conscientizar do uso do dinheiro de maneira saudável, Não só no presente. E aí faço até um link com o nosso trabalho, que é a função do dinheiro no futuro, Como previdência. Eu fico me perguntando o seguinte: a gente aqui na Braslight, a gente se depara com uma certa dificuldade, de traduzir essa linguagem, econômica, financeira para os nossos participantes, aposentados, os próprios funcionários da Light. E eu fico imaginando o seguinte: como é que é o desafio de ter essa linguagem e como é que se transfere essa metodologia para crianças, que são ali do 5º ao 9º ano. Porque quando a gente vai falar sobre, investimentos, inflação, juros, imposto, rentabilidade, para o adulto já é um pouco complicado. Como é que você consegue, colocar esses temas aí de maneira bem mais lúdica, e de maneira que as crianças possam assimilar esses conceitos? O Guilherme, perfeito. Eu
a gente normalmente divide, né, os conteúdos desde o quinto ao nono, né? O quinto e o sexto, ele é muito relacionado, o assunto ele é muito parecido. A gente começa a falar com eles, né, no sexto, de planilha de custos, consumo consciente. A gente entra abordando esses conceitos, né, de tabela, mostrar a tabela, né, planilha de custos. Hoje mesmo eu estava em sala explicando sobre planilha de custos, né, mostrando para eles o que é uma receita, o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, para que eles possam se adaptar aos nomes. Eu acho que eu sinto em sala assim, uma grande dificuldade com questão da nomenclatura, tá? Porque às vezes tem alguns nomes que eles não conhecem, de fato. Mas aí quando a gente vai traduzindo, né, meio que traduzindo ali para eles, olha, cara, a receita, a gente vai definir agora, nesse primeiro momento, como todo aquele dinheiro que você está ganhando, seja sua mesada, seja quando você vai na casa da sua vovó lá e sempre você ganha um negocinho, né? Então, isso a gente chama de receita. Então, eu vou trazendo isso para eles. Quando a gente chega no sétimo lá, aí a gente já começa a falar de juros, porque eles já veem isso na matéria de matemática, né? Só que em matemática é muito mais rápido, aquela coisa de fórmula, eles aplicam uma fórmula, mas muitas vezes não veem isso aplicado. Então, a matemática financeira, a educação financeira, né, lá no sétimo ano, ela entra nesse sentido. Então, a gente fala muito sobre cartão de crédito, a gente menciona a inflação desde lá de trás. Eu trago curiosidades para eles, por exemplo, da questão da compra do mês, né? Eu falo para eles, cara, na tua casa faz compra de mês? E a grande maioria me responde que sim, e eles acham que é pura e simplesmente por uma questão de os pais não terem tempo, né? E eu falo, cara, tem isso também, mas rola um histórico aí de inflação. Então, às vezes, a gente faz compra do mês porque nossos pais faziam, meu avô fazia, então isso vira hábito, mas tem uma história de uma inflação aí que de manhã o preço era uma coisa e à tarde era outra. Então, isso trazia a galera. Então, aí quando você começa a contar histórias, eu pergunto, por exemplo, a questão do freezer, né? Pô, quem tem freezer em casa? E, pô, a grande maioria, pô, eu tenho, porque eu estoco coisa. E aí eu já vou relacionando uma história ali, né? Isso dentro do sétimo ano. Mais para frente, cartão de crédito, né? Que isso no sétimo ano é uma relação até curiosa. Estou até me estendendo um pouquinho aqui, tá? Porque no sexto e no sétimo ano, ainda mais hoje, né, a era digital, a grande maioria dos alunos, eu trabalho numa rede privada, eles têm conta Kids, né? Então, eles não têm o contato direto com o dinheiro. Então, na mente deles, é só eu encostar o cartão ali por uma aproximação que eu consigo comprar o que eu quiser, sabe? Eles de fato, eles têm essa noção, assim, pô, eu vou encostar o cartão aqui, eu vou conseguir adquirir o meu produto e tá tudo bem. Eu falei assim, cara, mas você sabia que tem alguém que paga isso, né? Aí e o engraçado é que às vezes tem uns que falam, ué, pera assim, a gente tem que pagar? Eu falei, ué, cara, quem tá pagando isso, né? Então, tem essa relação muito, chega a ser engraçado até no sétimo, porque a gente pega muito aluno com essa característica de como não tem contato com dinheiro físico, né? Apenas com digital, eles não têm o controle. Então, para eles, a qualquer momento, eu vou encostar meu cartão ali e comprar alguma coisa, né? No oitavo, a gente já começa a ver a questão dos impostos. E aí, o oitavo, a gente vai construindo esse conhecimento lá, né? Então, primeiro a gente mostra o que é uma planilha, depois eu te mostro o que é um cartão de crédito, como você gasta, tudo mais. Chega no oitavo, a gente começa a ver os impostos. O que é um IPTU, o que é um IPVA, o ICMS. A gente fala sobre isso com eles, né? E aí começa a fase da indignação, né? Poxa, por que eu tenho que pagar isso e tudo mais? Meus pais pagam isso. Eu falei, então, vai em casa, pergunta os pais, vê se lá paga, começa a se inteirar nisso, porque daqui a pouco é você que vai ter que pagar, sabe? E eu falei, olha, no meu eu só sabia que existia, mas não sabia que tinha, né? Quando eu cheguei à fase adulta, eu descobri. Cara, e agora? Quem é que paga, né? E aí, no oitavo, entra mais essa gestão aí. E no nono, aí sim, no nono, a gente começa a falar de várias formas de investimento. Desde bolsa de valores, até previdência privada, renda fixa, a gente fala de tudo.
mostra para eles. No primeiro ano que eu fiz, eu até me assustei que quando eu falei, por exemplo, de previdência privada, eu tive uma quantidade muito grande de alunos que, em uma aula que eu dei de previdência privada, todo mundo correu para casa e falou para o pai que já queria fazer. Eu falei para eles, cara, quanto antes vocês fizerem, né, quando vocês se aposentarem, vai ser cada vez melhor, né? Então eles, caraca, eu quero isso. Aí comentaram em casa, foi uma resposta muito legal que eu tive, assim, logo nos primeiros anos de financeira lá na escola. Mas, enfim, passeando aí até o nono, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar ali em cada série, uma temática um pouco diferente e trazendo exemplos cotidianos, né? Coisas que eu pergunto para eles, vocês em casa fazem isso? Vocês em casa pagam isso? Eles vão começando a me responder. Muitos sabem o que acontece, mas eles não sabem como isso é calculado, como é que faz. Enfim, e aí eu entro com a matemática da coisa. E aí, quando eles veem aquilo com números, aí gera um impacto neles. Assim, caraca, eu sabia que meu pai pagava IPVA, mas é esse valor? Então é isso que eu tenho que ter para ter um carro? Eu falei, cara, você tem um carro, você tem que pagar isso, você tem que pagar o seguro, você tem que pagar a gasolina. Não é só comprar o carro e sair andando, né? Tem manutenção. São muitas coisas que na cabeça deles, eles nem sabem que isso existe. Então, a educação financeira, a matemática financeira traz isso para eles com uma relação saudável mesmo, né? Não pensando com, isso é um vilão, né? A nossa proposta é mostrar para eles que tem como a gente se organizar e tratar isso de forma tranquila, assim, dentro do possível, né? Nossa, Jansen, saber essa questão aí da previdência privada, o quanto isso impactou, né, o pessoal, é bem surpreendente. Eu fico até bem feliz em saber disso. Agora, vamos aproveitar essa dificuldade, esse desconhecimento que você compartilhou um pouco com a gente, e eu queria entender, dentro desse conceito da educação financeira, né, qual é a principal dificuldade deles? E quais são as dificuldades que os pais ou os responsáveis, né, por essas crianças têm na hora de fazer valer esses conceitos, né, da educação financeira na vida real? As dificuldades que você encontra dentro da sala de aula com o que eles observam dentro de casa. Ah, sim, perfeito, Marco. Cara, a família, assim, ela tem que ser muito aliada, né, com a gente a gente tem que estar muito alinhadinho assim no discurso, e às vezes o que a gente esbarra são famílias que de fato não têm essa relação saudável com o dinheiro, né? Então, quando a gente começa a contar algumas coisas, né, eu costumo dizer em sala que lá não existe um certo ou errado, né? Porque cada um vai gerir a vida da maneira que achar melhor. Mas dentro de educação financeira, matemática financeira, enfim, a gente dá prioridade a você ter uma qualidade de vida, né? Eu falo para eles hoje que tempo, né? O tempo ele é o bem mais precioso que a gente tem no momento, assim. Eu falei, cara, quantos de vocês não vê o pai de vocês saírem de manhã, deixa vocês na escola, depois vocês só vão ver esse pai à noite? Então, às vezes, a gente esbarra nessas dificuldades, né? E aí eu vou tentando contra-argumentar ali com eles, né? Mostrar para eles, tipo assim, cara, chega em casa e conversa, explica, abre tua apostila, abre seu caderno, conversa com eles, vê se você consegue, porque às vezes a galera tem uma mente fechada ou apenas desconhecem, né? E não só isso, né, Jansen? Tem uma questão também muito importante a ser colocada aqui à mesa, que é também definir o que é investimento, né? Porque, assim, vou trazer para vocês um dado aqui do Brasil 2024. O Brasil teve em apostas, bets, né, 120 bilhões, não é milhões não, bilhões no ano. E 20 bilhões desses recursos, né, foram feitos através do Bolsa Família. Ou seja, pessoas de uma renda familiar bem baixa destinaram 20 bilhões para apostas, que não são investimentos, né? A gente não está falando de pessoas que estão ali guardando na poupança, fazendo uma previdência para o futuro. E aí a educação financeira justamente converge com isso, né? Tentar identificar
e desassociar o que de fato é investimento, porque é uma perda de tempo, de dinheiro, como você mesmo disse, né? E aí eu faço uma reflexão, porque hoje em dia eu sou pai, né? Tenho um filho de 4 anos e justamente isso que eu me deparo, né? A criança acha que é só encostar o cartão ali, o celular, hoje está muito fácil, né? Perdemos a materialização do que é uma moeda, né? O papel moeda, o dinheiro, né? Isso vem sendo perdido ao longo do tempo, muito em função também do advento do Pix, né? Que facilita pagamentos, mas também tira a visibilidade do que é um recurso escasso, que é o tempo e o que é o dinheiro. E aí eu fico com essa dificuldade, por mais que eu faça gestão de grana, né? Que faça gestão de dinheiro aqui, é muito mais difícil conscientizar a importância do dinheiro para uma criança de 4 anos. E aí, o que você me recomenda aí, não só para mim, mas também para os nossos ouvintes? Primeiro, de maneiras lúdicas, né, para poder você dizer para a criança o que é investimento, o que não é, se existem jogos, porque eu lembro que na minha época ela tinha o banco imobiliário, né? Você ia conquistando ali as casinhas, né, comprando casa, hipoteca, enfim. Mas aí, o que você traz para o dia a dia aí, porque eu acho que a escola por si só não faz parte da educação, né? A família tem que estar inserida nisso. Então, como é que eu, enquanto pai, ou os outros pais que estão estudando aqui, escutando aqui também, podem usar de alguns, né, meios para poder facilitar essa disciplina econômica e financeira das crianças? Perfeito, perfeito, Guilherme. Eu tenho feito, né? Eu estou usando o meu afilhado ali como cobaia, né? Ultimamente, eu tenho o hábito de fazer com eles em sala, às vezes indicar até os pais também. Eu sei que às vezes é um pouco corrido, não dá tempo, mas o quão necessário é eles terem contato com o dinheiro na forma física, né? De mostrar para eles, às vezes, isso é uma coisa que meu pai, embora não me desse tanto contato assim, ele fazia muito comigo, que era a questão de todo começo de ano, até depois que eu casei, eu herdei isso dele, né? De fazer uma reunião, todo começo de ano, eu sento com a minha esposa, a gente faz uma reunião perguntando quais são as metas para esse ano, né? Cara, quais são as suas metas para esse ano? O que você quer fazer? Você tá afim de fazer uma coisa diferente e tal? E aí, a partir disso, toda a nossa renda, né, todo o nosso financeiro, ele é sempre voltado para esse sonho, para essa vontade que a gente quer, né? Então, eu acho que a criança ela pensa muito em bens materiais, né? E querem, assim, tudo toda hora, né? Então, eu costumo, em sala, falar para eles, né? Até quando a gente fala de consumo consciente, pergunto várias vezes para eles: quantas vezes vocês já compraram algo e se arrependeram? Várias vezes, professor, que é uma coisa que eu vi no TikTok, e aí quando eu comprei, aí, poxa, me decepcionei. Eu falei assim, cara, mas assim, das regrinhas que eu uso, né? Normalmente quando eu vou ao shopping comprar alguma coisa para mim, eu ando no shopping, eu vou sem cartão, sem nada, eu vou sozinho mesmo, Rio Card, né? No máximo para pagar ali um estacionamento, dou uma andada e eu fico uma semana. Se eu realmente lembrar daquilo, aí eu falo para eles, quando eu lembro, se eu realmente lembrar, é porque de fato eu quero aquilo, aí eu vou lá. É o famoso, até brinco com eles que eu falo, é o famoso quando você está passeando com a sua mãe e ela fala, na volta a gente compra, né? A ideia do na volta a gente compra é justamente para você perceber que você nem vai lembrar daquilo que você pediu. Você pediu naquela hora, você está agindo por impulso, né? Que é o nosso grande, acredito eu, o grande problema do Brasil, assim, são essas compras por impulso. Estou chateado, então preciso comprar alguma coisa, né? É o eu mereço. Eu falo para eles, lá na tua casa vocês ouvem o eu mereço ali, todo momento? Pô, sim, professor, toda hora eu ouço meus pais falando, eu mereço, vou lá e compro uma pizza, eu mereço, vou lá e compro alguma coisa, porque eu trabalho muito, né? Enfim. Mas acho que a grande dica que eu dou dentro desse cenário é um pouco disso. Eu ainda jogo banco imobiliário com eles, né? Agora a gente chama de Monopoly, né? Acho que é Monopoly o nome do joguinho. Existem algumas atividades também dentro de sala, né? Mas é material, recorte, bota eles para, por exemplo, montar uma planilha.
eles, embora estejam hiperconectados, eles não têm noção do que é um Excel, por exemplo. E isso é muito... isso para mim é muito contraditório. Eu acho engraçado. Eu falei, cara, você sabe mexer em coisas no celular que vocês pegam o meu e eu nem sei que existe, vocês me mostram. E aí, quando eu falo de uma simples planilha de Excel, vocês não sabem? Tipo, não, pessoal. Ninguém fala isso pra gente. Aí, quando a gente tem essa oportunidade, né, o colégio oferece essa estrutura, a gente consegue sentar com eles, e aí isso vira uma atividade. Vamos estimular. Às vezes eu monto para eles um cenário. Ó, a partir de hoje, você está morando sozinho. Qual emprego você quer ter? Aí alguns já sabem, né, já definem ali uma carreira. Aí, nesse momento, eu uso até o celular de forma pedagógica. Falo para ele, olha, se pega o seu celular e pesquisa a média de salário no Rio de Janeiro dessa profissão. Aí eles vão lá e pesquisam. Aí, beleza. O que você queria ter na sua casa? E aí eles já começam a falar, eu quero ter isso, eu quero ter o carro tal, eu quero ter a TV não sei o quê, o computador, não sei o quê. Eu falei, beleza, vai pesquisando os preços e vamos colocar nessa planilha. E aí a gente vai colocando. Aí quando eles vêm, e aí eles falam assim, pô, professor, vou receber um salário de 10 mil reais. Aí quando eles veem as despesas dele, a gente fala assim, professor, 10 mil reais eu não estou conseguindo pagar, tá sobrando pouco. Eu falei, cara, é a quantidade de coisas que você está colocando aí, né? Enfim, são escolhas que você está fazendo. Então, será que realmente é necessário isso que você está... E aí ele já começa a criar essa consciência neles. Será que eu tenho que ter tudo top de linha, né? Porque quando a gente é novo, a gente quer ter o melhor tênis, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor TV, o melhor computador, né? E às vezes chamar eles para essa consciência, e aí eles começam a perceber. Ele falou, poxa, mas eu não vou ter isso nunca. Eu falei, não é isso de você não ter nunca, é você se programar para ter. Se você guarda hoje, amanhã você pode ter, mas você precisa saber gerir esse dinheiro, você precisa ter uma relação legal com esse dinheiro para você conseguir. E aí, assim, a gente vai. Normalmente é um joguinho, uma coisa... Eu acabo fazendo isso como um jogo. Às vezes o jogo você cria o cenário e você entrega a tua vida na mão de outra pessoa e ela vai gerir o dinheiro para ver se dá. Eu faço eles trocarem os papéis. Salário de tanto, custo de tanto, entrega teu papel para outro e aí a gente vai ver se o cara consegue sobreviver. E aí eles vão entendendo ali uma dinâmica do dia a dia ali, de pagar uma conta, de como que eu tenho que ministrar isso, né? Administrar. Pô, bem bacana, Jansen. E legal também é a gente que nasceu lá. Eu, por exemplo, tenho 37 anos, eu vivi, acho que 5 moedas, né? E sendo que o real fez esse ano 30 anos. Ou seja, em 7 anos de vida, eu já tinha vivido 4 moedas. A gente conseguiu, com o real, né, ter uma política social mais impactante do Brasil dos últimos anos, né? Que foi a estabilização da inflação, que é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? Essas crianças hoje estão vivendo um ambiente diferente do que a gente viveu lá no passado, que era uma restrição enorme de ofertas de coisas, né? Desde brinquedo, né? Porque, hoje em dia as crianças têm uma oferta absurda de brinquedo, né? Streaming, etc., né? Comida também, como você mesmo disse, com freezer, né? E é bom a gente sempre reforçar isso, alinhado ao nosso propósito, né? Tanto ao seu quanto à educação, que é a educação de conseguir também manter no Brasil uma estabilidade econômica a nível de a gente não perder o freio em relação à inflação, que a inflação ela ceifa vidas, é o indicador que mais mata pessoas, mata mais do que a Covid, inclusive, que a gente consegue deixar as pessoas na miséria e não desenvolver um país, né? Uma geração que perde-se, né? Então, queria até assim, finalizar aqui a minha fala, né, já caminhando aqui, se o Marco me der essa liberdade para a gente terminar aqui em função do tempo, agradecer a importância da sua atividade em conscientizar, né, essa geração sobre dinheiro, que por muitas gerações parecia uma coisa pecaminosa falar sobre isso, né? Acho que é tão importante falar sobre dinheiro. Eu fiz economia, sou formado em economia, e se eu puder resumir meus 5 anos de graduação, é o seguinte: dinheiro é tempo de vida. Nós despendemos tempo de vida para adquirir dinheiro. Então, nada mais zeloso e importante, né, para conscientizar as crianças, não só
de hoje, mas do futuro, que é saber lidar com dinheiro é valorizar a sua própria vida, né? Então, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Tema muito legal para se falar aqui, que os pais que estão escutando, né, ou as próprias crianças que possam escutar esse podcast, consigam, né, plantar uma sementinha aí da importância desse tema. E fico muito satisfeito por isso. Fala, Guilherme. Eu queria agradecer o convite, né? Poder estar aqui falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco dessa importância. Eu acho fundamental a criançada, né, ter essa consciência. Acho que esse primeiro processo, esse primeiro conceito, essa conscientização, né, é muito importante para eles, e ainda mais eles que estão na era digital, e tudo para eles passa muito rápido, né? Costumo dizer que eles veem a vida no 2x, né? Fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo e eles não se ligam, né, no que está acontecendo ao redor. Então, às vezes, trazer ele um pouco para a realidade, essa consciência, né, de essa gestão de tempo, que é uma coisa que eles não têm, e aliar isso a dinheiro é muito importante. Eu falo para eles, com quantos anos você quer se aposentar, né? Porque aí às vezes eles acham que aquilo esses assuntos, eles brincam muito comigo. Ele, professor, você virou coach, né? Eu falei, não, cara, eu virei coach não, cara, pelo amor de Deus. Mas aí eu converso muito com eles, né? Falo para eles, cara, tempo é dinheiro, de fato. Então você tem que saber gerir seu tempo, né? Para você não ter que trabalhar, tipo, sair muito, muito cedo, chegar muito, muito tarde, né? E só trabalhar e não ver seu filho crescer, você não vê, enfim, você precisa gerir esse tempo e com a educação financeira você consegue fazer isso. Fora a questão também da ascensão social. Eu trabalho numa escola que ela é na Zona Norte, né? Então, por mais que seja uma escola privada, eles têm sim o desejo de ter uma ascensão social. Então, é muito legal falar isso para eles, e eles de fato compram a ideia, e aí a tendência é só a gente ter sucesso, né? Mas obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado, Jansen, pela participação, seus esclarecimentos, seus exemplos, a metodologia que você aplica, né, dentro da sala de aula, já dá para a gente ter alguns insights de como a gente pode trabalhar e aplicar na nossa própria vida, seja com o filho, seja com o afilhado, um sobrinho, alguém próximo, né? Tem sempre alguém precisando de um suporte. Pequenas ações hoje podem garantir grandes conquistas amanhã. E como recado final, eu quero perguntar para quem está ouvindo a gente, nossos participantes, vocês conhecem a APB? A APB é a Associação de Participantes da Braslight, uma associação independente em inscrição facultativa para aposentados, pensionistas e participantes da ativa da Light. Para conhecer a APB, é só entrar no site www.apbraslight.com.br ou procurar no Google APB Braslight. E assim encerramos mais um episódio. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.